Nesta noite nós vamos meditar no Salmo 129 e eu os convido para lermos a palavra de Deus. Diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, e nela abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Sejam eles envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como erva dos telhados, que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços que ata os feixes. Também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós, porém, vos abençoamos em nome do Senhor. Amém e amém. Senhor, lemos a Tua palavra e mais uma vez pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque os nossos corações e que a Tua palavra se torne vida para nós, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e abra o nosso entendimento para compreendê-la melhor. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco aqui e que o Senhor ganhe os nossos corações para Ti, através do Teu Espírito, aplicando a Tua palavra ao nosso coração. No nome de Jesus, amém e amém. Nós, conforme temos feito aqui dominicalmente, nós temos compartilhado com os irmãos a respeito dos salmos dos degraus, salmos de romagem. E esses salmos, eles são salmos que tratam daquele momento do povo de Deus, quando eles iam ao templo para adorar e para glorificar ao Senhor. Esse salmo mostra, portanto, uma atitude de adoração e de louvor a Deus e o tratamento que eles davam à vida diante de Deus e diante do mundo. Esse Salmo 129, ele faz parte de uma categoria de salmos que nós chamamos de imprecatórios, ou seja, são salmos em que ele contém uma espécie de mal-querer para as pessoas que não amam a Deus. E a razão pela qual a gente tem muita dificuldade de compreender esses salmos é por causa dessa mentalidade do mundo que já tomou conta de todos nós. A mentalidade do mundo que foi entrando nas nossas mentes, ocupando espaços na nossa forma de ver a vida, de compreender a vida, vai fazendo com que a gente se distancie da compreensão de quem é Deus e das ações de Deus na nossa vida, incluindo essas questões do sofrimento, da angústia, como é o caso desse salmo. A sociedade em que nós vivemos, ela tem uma proposta para a angústia, para o sofrimento. De um modo geral, a sociedade nos diz assim: se há algum sofrimento em você, você tem que evitá-lo. Você tem que escolher aquilo que te torna feliz, como se isso fosse possível. Alguns afirmam que o sofrimento é uma espécie de karma que passa de geração para geração. Você sofre por causa dos seus pais no passado, que você fez alguma coisa para eles e agora eles estão trazendo sofrimento para vocês. Há uma outra proposta que tem sempre essas propostas de alívio do sofrimento, elas são ligadas às religiões e ligadas com essas propostas que misturam a religião. Há uma outra proposta que diz que se você quiser ter uma vida mais feliz, você tem que extinguir os seus desejos.
são as propostas mais orientais, baseadas nas religiões orientais. Então você extingue o sofrimento, o desejo, e isso te impede de sofrer, porque à medida que você não tem desejo, você não tem razão pela qual você sofre. Do ponto de vista da nossa sociedade, então, a gente tem várias propostas. O fracasso seria a gente não conseguir evitar o sofrimento para muitos. E alguns acham que há essa espécie de fatalismo, como eu acabei de explicar. Isso vai passando porque você agiu mal com seus pais, com a sua família, e isso vai tomando conta e vai fazendo com que você se torne uma pessoa assim. O mundo atual, a vida, ela está se tornando cada vez um mundo de indiferença entre as pessoas. As pessoas vivem de forma indiferente. É um mundo da seleção natural. Os mais fortes engolem os mais fracos. Portanto, os fracos são aqueles que sofrem mais, segundo essa proposta do mundo. A vida parece não ter muito significado. É uma espécie de azar para alguns o sofrimento. Muitos vivem esse sofrimento e essa angústia. E nós somos vítimas, então, dessas aflições que o mundo impõe a cada um de nós. E assim, à medida que nós vamos nos tornando vítimas do sofrimento, como a sociedade tenta nos dizer, a gente precisa ter a intervenção de alguém na nossa vida. A gente precisa ter algo externo para aliviar o nosso sofrimento interno. Então a gente vai vivendo nesse conflito que a gente tem dentro da gente, que produz o sofrimento, e essas intervenções externas para aliviar o nosso sofrimento. Basicamente, existem duas propostas. Uma é de alívio do sofrimento, a partir do controle da dor, a partir da redução do estresse, a partir de diminuir a ansiedade, de alguma forma. E uma segunda proposta para eliminar o sofrimento seria procurar a causa no passado, e assim a gente eliminar o sofrimento. E em ambas, a gente precisa de ter estratégias para resolver o problema. Se as questões são ligadas às questões orgânicas, às enfermidades, às doenças, a gente vai procurar o remédio para aliviar o sofrimento. E de fato isso pode acontecer. Você vai ter um certo alívio até um certo momento, até que um dia não haverá mais alívio. E aí você vai sofrer e encontrar o sofrimento maior, que é o medo da morte e a própria morte. Se a questão for ligada às questões interiores, a ideia é você fazer um tratamento lá do seu passado, é você buscar as raízes para você entender por que você sofre. E aí você também pode encontrar aí nos seus traumas, no seu passado, na sua história de vida, as razões para o seu sofrimento. E ao encontrar essas razões, segundo essa proposta que vem da sociedade, do mundo, dessa forma mental da gente processar, de compreender a realidade, então você tem que eliminar o seu passado. Não há assim muita clareza de como é que a gente consegue eliminar o passado, né? Nas propostas do mundo. E aí a gente vai ficando um pouco adoecido, porque a gente não consegue, olha para trás e vê que aquelas marcas do passado ainda vão trazendo sobre nós muitas pressões e muitas dificuldades para a gente viver. Então, isso acontece porque a gente tem uma visão distorcida de quem é Deus, do que é o Evangelho e do que é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque uma grande parte das pessoas, elas apenas ouvem a palavra de Deus, elas não leem a palavra de Deus, elas não estudam a palavra de Deus como um todo, como um projeto, como um sistema. Elas leem a palavra de Deus apenas como uma devocional, e muitos apenas ouvem,
vão a um determinado lugar, ouvem um domingo uma palavra e depois elas não voltam mais. E aí eles vão, se gostaram então da explicação daquele texto, aí elas ficam contentes e tal. Mas se aquele texto é meio difícil de entender, meio difícil de agradar o coração, de agradar as nossas ideias, a gente vai se colocando contra, a gente vai ficando, vai pulando os textos na Bíblia. Acho que isso já deve ter acontecido com você, né? A gente vai lendo a Bíblia, vai achando legal, de repente a gente dá um pulo, né? Pula para outra coisa, porque aquilo ali parece que não é para nós. E a gente vai tendo uma incompreensão de quem é Deus e de quem é a pessoa de Jesus Cristo e o próprio Evangelho. Essa distorção de Deus faz a gente pensar que Deus é apenas um Deus amoroso, que Deus não pratica justiça. É como se Deus não pudesse agir na vida das pessoas com formas diferentes e diferenciadas de fazer as coisas. Eles começam a ter dificuldade em compreender os processos de Deus e de entender que Deus é bom, mas às vezes eles acham que Deus não é tão bom assim, apesar de vir aqui todo domingo e repetirem, né? Alguns podem achar, acho que Deus não está muito legal comigo, né? E a gente começa a negar essas ações de Deus, de prática de vida e de condução na nossa vida para conhecê-lo mais. Havia um pensador antigo, um teólogo antigo, que ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus muito legal. Então a gente não devia pensar muito, nem mesmo ler o Antigo Testamento, apenas o Novo Testamento. E isso faz a gente ter uma incompreensão de quem é Deus. O segundo problema é que a sociedade, e isso também foi tomando conta das nossas mentes, da nossa visão, tem uma visão distorcida do pecado, ou da nossa natureza pecaminosa. Nós começamos a entender, e muitos meios de comunicação, nas universidades, na escola, a gente começa a achar que o ser humano é bom, e que quem estraga o ser humano é o ambiente. Então a gente começa a pensar assim, todo o nosso comportamento não tem muito a ver conosco, com a pessoa, com o ser humano que nós somos. O que nós somos eu sou uma pessoa boa, eu sou bonzinho, mas o ambiente que eu vivi, a minha casa, aqueles problemas que eu vivi na minha infância, o tipo de sociedade que eu vivo, o tipo de escola que eu vivo, as muitas coisas que acontecem ao meu redor, elas vão provocando em mim um comportamento ruim, inadequado. Eu não sou o responsável por essas atitudes que eu tomo na vida. Quem determina o meu comportamento é o ambiente. E isso é uma distorção da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é verdade, que esse ambiente pode contribuir para isso. Mas na verdade, a palavra de Deus afirma e diz que todos nós somos pecadores. E que à medida que nós conhecemos a Deus, a nossa natureza pecaminosa, ou as nossas reações, o nosso comportamento vai sendo transformado por Ele. E, infelizmente, por causa dessa compreensão, nós achamos que o sofrimento é algo que nos é imposto por causa do ambiente, e que isso não tem nada a ver com a nossa natureza pecaminosa. Alguns de nós achamos, e isso também pode acontecer em alguns casos, e é verdade, que a genética determina o nosso comportamento. E isso é uma realidade em alguns casos, mas eles são sempre exceção. É preciso que se diga isto. Por exemplo, existem algumas pessoas que elas são super agitadas, mas elas são super agitadas porque elas podem ter uma dificuldade genética, elas podem ter uma questão cerebral que as tornam pessoas agitadas. Mas nem todas as pessoas agitadas se explica por essa razão.
Tem muitos que são agitados por outros motivos, por conflitos internos, por causa da própria natureza dela. A Bíblia é muito clara, ela diz que o problema básico, que o fundamento básico de todo ser humano, de toda dificuldade humana, é o nosso coração, é a nossa alma, são as nossas emoções. Todos nós somos tendentes a sermos pessoas rebeldes. Todos nós temos a tendência de guardarmos no nosso coração o ódio. Todos nós nos tornamos de repente pessoas violentas, agressivas. Isso faz parte da nossa natureza. Mas como a sociedade começa a afirmar essas coisas, a gente vai ganhando uma cosmovisão confusa a respeito da nossa natureza e do que é o ser humano. E um quarto erro que nós temos cometido e estamos assumindo é essa visão distorcida da justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça e diferente dessa justiça que a própria sociedade nos propõe. Por exemplo, a nossa justiça pessoal é tendente a sermos muito amorosos, muito generosos com o nosso próprio pecado, com as nossas atitudes. Então, quando nós olhamos para Deus, nós não compreendemos Deus. Nós achamos que Deus está errando, que Deus está fazendo alguma coisa errada. E nós não entendemos por que tantos sofrimentos existem na vida de outras pessoas. Às vezes eu fico pensando, e até converso isso com as pessoas, eu não gostaria que Adão tivesse pecado. Eu não gostaria que Caim tivesse matado Abel. Eu não gostaria que Davi tivesse adulterado e vivido a vida que ele viveu, e ainda assim ele tenha sido perdoado por Deus. Eu não gostaria que Davi tivesse tanto sofrimento como ele teve, como ter um dos seus filhos em estuprar uma das suas irmãs. Eu não gostaria que essas tragédias tivessem acontecido na Bíblia, mas a minha justiça é tão pobre que eu não consigo entender estas coisas. Mas nós queremos fazer esses julgamentos, nós queremos nos justificar tentando lidar com essa questão. A palavra de Deus é muito clara, Deus é amoroso, mas Deus é um Deus de justiça. E se a gente não compreender o Evangelho, se a gente não receber a pessoa de Jesus Cristo, se nós não tivermos a vida de Jesus em nós vamos querer ser pessoas que praticam a nossa própria justiça, e pessoas que praticam a justiça a favor de si mesmo, quando estivermos em sofrimento. E por último, eu quero dizer a respeito o que nos leva a não compreender o sofrimento, ou a angústia. O quinto erro que eu coloco, é a distorção a respeito do perdão. De um certo momento na história da humanidade, mais recente, especialmente a partir da década de 70, 80 principalmente, tudo que começou a acontecer é que nós começamos a ser ensinados que a gente não podia ter ódio, a gente não pode ter ressentimentos, sentir ressentimentos. Ou seja, você tinha que perdoar as pessoas. E o perdão, então, ele ganhou essa característica de emoção. Então você perdoa as pessoas porque isso não é bom para você. Não é porque você precisa perdoar as pessoas, é apenas uma emoção, um sentimento. E nós fomos aceitando isso. E aí, na nossa relação com Deus, nós começamos a achar que Deus, então, nos perdoa por causa de uma dó que Ele tem da gente, por causa de um cuidado que Ele tem conosco. Nós não olhamos para aquilo que Cristo fez na cruz. Deus me perdoa de forma incondicional, mas eu não tenho condições humanas de perdoar as pessoas de forma incondicional.
Eu preciso ter mais do que emoção. Eu não sei se vocês já ouviram isso ou se já viveram isso. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas, quando eu proponho para elas: olha, você precisa perdoar tal pessoa. Ela diz, ou seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, eles dizem assim: pastor, é tão difícil perdoar, mas eu vou tentar. Aí eles vão e tal, passa algum tempo, eles voltam, e eu pergunto: e aí, como é que foi o seu momento de perdão? Aí elas dizem assim para mim: pastor, eu perdoei, mas eu continuo sentindo muita raiva. Eu acho muito engraçado isso, porque perdão não é um sentimento. O perdão é uma atitude de fé. E quando você crê em Jesus, quando você crê no perdão de Cristo na cruz, você se torna capaz de perdoar pela fé, porque o seu sentimento ele vai continuar aí no seu coração durante algum tempo, talvez. E você vai precisar ir tratando isso com Deus, para que até num determinado momento comece a aparecer um sentimento verdadeiro no seu coração de perdão. O Salmo 129, ele fala de angústias. O primeiro tipo de angústia que ele fala aqui são de angústias objetivas vindas do passado. Me angustiaram desde o passado, diz o texto, desde a minha mocidade. Me angustiaram desde a minha mocidade. Angústias que podem ser vistas, que podem ser percebidas, que podiam ser narradas, que podiam ser ditas, observadas, organizadas, tangíveis, concretas. Eram angústias que alcançavam o coração do salmista. Não foi uma invenção de uma pessoa surtada, não foi uma mania de perseguição. Eles de fato viviam essa experiência de viver a angústia que vinha do passado. E de fato é assim conosco. De fato existem angústias e sofrimentos que tivemos no nosso passado, que nós podemos narrar, que nós podemos contar, que nós podemos dizer e podemos afirmar que eles de fato existiram. O segundo tipo é a angústia vinda dos ódios de pessoas contra nós, angústias dirigidas a nós. Eles, diz o texto, eles me angustiaram. E no verso 17 ele diz quem são esses eles. São os ímpios. Nós vivemos no mundo e nós convivemos com pessoas que têm uma mente trabalhada pelo mundo, pela sociedade. Eles têm uma mente e uma perspectiva de vida diferente daqueles que conhecem a Deus e que amam a Deus. Pessoas com a mente mundana, eles são, e eu quero mais uma vez esclarecer, quando eu estou falando com a mente mundana, eu estou dizendo de uma percepção da vida, de uma compreensão, de uma cosmovisão. Então, pessoas com esse tipo de percepção da vida são pessoas descomprometidas, são pessoas excessivamente competitivas. Eles veem o outro como objeto de consumo, eles veem a outra pessoa como sendo alguém que pode ser usado, abusado, como alguém que pode ser controlado. Então, viver num mundo desse é viver num mundo de incertezas, é viver num mundo de possíveis desrespeitos, é viver num mundo no qual você não tem muita importância para os outros. É um mundo de celebridades, de ídolos. Não é um mundo de pessoas comuns. É um mundo no qual as celebridades aparecem hoje e logo desaparecem, como também acontece com você. É um mundo que impede os relacionamentos. É um mundo que provoca um isolamento entre as pessoas. É um mundo no qual as pessoas são descartáveis, deletáveis. É um mundo de incoerência. É um mundo em que a gente não quer ter plásticos jogados em lugar nenhum, mas a gente admite ter pessoas plastificadas, e vamos nos tornando pessoas plastificadas e convivendo com elas,
como se somente os copos plásticos e garrafas plásticas causassem algum dano para o ambiente. Nós não queremos viver uma vida assim, mas este é o mundo que nós vivemos. As pessoas nos ferem sem causa, às vezes nós reagimos assim com as pessoas. Não gostei daquela pessoa. Nós começamos a alimentar ódios. Às vezes não é ódio, às vezes é antipatia, que a gente até dá um desconto para a gente. Fala, não custa nada a gente ser antipático com aquele, não tem problema nenhum. Basta ser antipático. E a gente vai destilando um veneno contra o outro, contra as pessoas que nos cercam. Esse é um tipo de angústia que a gente sofre, é aquele que vem dos outros. E é bom sempre a gente lembrar que às vezes nós infligimos ao outro esse tipo de sofrimento, de angústia. O terceiro tipo de angústia é uma angústia coletiva, genérica, socializada. Ele diz que é desde a mocidade, portanto ela alcança todas as gerações. Todos sofrem. Aí alguns que já são assim de mais idade falam, pastor, eu já estou sofrendo muito, eu tenho tanta dor, eu fico olhando, mas isso é próprio da idade. Mas não são só vocês que sofrem, os mais idosos, os jovens sofrem, todos passam por sofrimentos. Às vezes as jovens aqui, eu sei, alguns deles sofrem na perda de um namoro, alguns deles sofrem por terem irmãos na sua própria família muito implicantes. Alguns deles sofrem com seus pais, por terem pais muito difíceis. Alguns pais sofrem com seus filhos, por terem filhos não perdoadores e difíceis. Às vezes sofremos no nosso convívio, no nosso trabalho. Às vezes sofremos com os nossos professores. Às vezes sofremos com pessoas que nos cercam. A vida é assim, ela tem sofrimentos, porque nós convivemos com seres humanos pecadores como nós somos. Há um quarto tipo de angústia que o Salmo retrata, angústias que deixam marcas na nossa vida. O verso 3 diz sobre o dorso, as nossas costas viraram um caminho para o arado, bois arando, dilacerando a terra. É a imagem que ele faz para dizer que nós somos às vezes atacados pelas costas, que nós somos traídos pelas costas. Às vezes as pessoas se referem a qualquer um de nós de forma inadequada, de forma não apropriada, falam palavras agressivas a nosso respeito, línguas destrutivas, inveja, vingança, infidelidade, agressão pelas costas, é o que muitos de nós enfrentamos na nossa vida, é aquilo que nós vivemos. O Salmo, porém, ele não nos deixa sem a opção fazer. No texto fica muito claro que essas pessoas iam a Jerusalém e faziam isso com um propósito, por uma razão. Eles faziam isso porque eles iam até Deus para adorar a Deus e para agradecer a Deus pelos livramentos que eles viviam e eles passavam. Eles iam ali para testemunhar diante do mundo e das outras nações aquilo que Deus fazia na vida deles. E a certa altura eles dizem que aquele arado que passava pelas costas dele, aquelas cordas que seguravam os ímpios arando sobre as costas dele, aquelas cordas eram cortadas e eles eram libertos do sofrimento. A chamada do Senhor é para a gente, quando vive essas situações de sofrimento, é para a gente ter duas atitudes. A primeira é uma atitude de resistência, e a segunda é uma atitude de vencer as amarguras e os sofrimentos. Não existe ninguém que sofreu mais do que Jesus.
Em toda a Bíblia há retratos disso. Se você quiser ler na sua Bíblia, Isaías 53, por exemplo, é um texto maravilhoso que fala da angústia, do sofrimento, desprezado, abandonado, nenhuma beleza se via nele, mas ele foi escolhido pelo Pai e aceitou a tarefa de ir para a cruz e morrer no nosso lugar, levando todas as nossas dores na cruz do Calvário. Se você lê nos evangelhos, Jesus sofreu e sofreu muito. Ninguém nunca viu o que Jesus passou no Getsêmani, na cruz do Calvário. E houveram muitas tentativas para que Jesus evitasse aquele sofrimento. Ele não deveria ir a Jerusalém, ele não deveria ir para a cruz. Foram as propostas diabólicas que usaram os próprios discípulos para isso. A cruz é uma reação, a cruz é uma forma de Jesus nos mostrar como nós podemos enfrentar o sofrimento. Em todo o Evangelho é isso que acontece, é que diante do sofrimento, Deus nos capacita para a gente não se desviar de Deus e manter a resistência na nossa fé, na nossa compreensão, nos nossos valores. Os sofrimentos, as dores, as angústias não produzem na vida dos filhos de Deus nenhum resultado efetivo. Ao contrário, nos fortalece mais para vivermos uma vida que agrada a Deus, porque Deus vai transformando os sofrimentos em bênçãos. Deus vai transformando as fraquezas em vitórias. Deus vai tratando essas coisas e vai aumentando em nós uma resistência maior. O mundo e essa forma mental que as pessoas têm de compreender a vida vai nos desafiando, nos irrita, provoca em nós uma reação negativa diante de algumas propostas que vêm do mundo. Eu posso perguntar para vocês uma coisa muito simples. Vocês que têm filhos aí na faixa aí dos 10, 11 anos, 12, 13, 14, 15, 16, vocês não ficam irritados quando algumas pessoas que não conhecem a Deus tentam ensinar para os filhos de vocês valores que não procedem dele, de Deus? Nós ficamos revoltados, nós ficamos bravos, nós reagimos mal, porque estão ensinando alguma coisa contrário àquilo que nós ensinamos aos nossos filhos na nossa casa. Nossos filhos são preciosos para nós, e nós, no meio isso nos inflige sofrimento, quando nós vemos todo um processo de fazer a mente dos nossos filhos se distorcerem e deixarem de amar a Deus. Então nós reagimos mal. Eu quero dizer para você que se você de fato confia e crê em Jesus, você tem no meio do sofrimento a possibilidade de ter vida e de trazer para a vida dos seus filhos a graça, o amor e a presença de Deus. Não é por causa dos sofrimentos que o mundo nos impõe que a gente precisa ter medo do mundo. Resista, abrace os valores de Deus para que você viva para a glória dEle, viva para Ele, para que você veja os frutos ao seu redor. Tem feito um verão grande, né, nesses dias aqui na nossa região. E às vezes a gente olha e a gente pode pensar que não vai ter mais vida, né, de tão seco que vai ficando as árvores. E de vez em quando a gente se surpreende porque vem uma chuva. E quando vem a chuva, aqueles lugares que parecem não resistentes, que parece que iriam morrer, começa a brotar de novo, começa a nascer de novo. Quando era pastor na outra igreja aqui mesmo em Maringá, ela tem
em um dos seus lados uma grande parede de concreto, uma viga imensa, talvez uns 25 metros, ou 30 metros, ou 40 metros, não sei. E a certa altura, naquela parede, começou a ter uma pequena rachadura no concreto. E um dia eu estava passando num verão como esse, e pensando assim, não tem como ter vida. E olhando ali naquela rachadura, eu comecei a ver um pequeno broto, uma planta nascendo ali no meio. Eu comecei a ficar preocupado, acho que vai criar muitas raízes aí nesse concreto e é capaz de rachar o concreto. Eu quero te dizer que quando a gente tem Cristo no coração, no meio da angústia, no meio da morte, no meio daquilo que parece não ter mais possibilidades de ter vida, Deus pode fazer nascer a vida novamente. E você precisa crer e confiar nisso. Não importa qual é o tipo de sofrimento que você tem, olhe ao Senhor, olhe ao seu redor e perceba o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele pode encher a sua vida de alegria e de paz. A nossa tendência é a gente ficar irritado, nervoso, triste, abatido com tudo que acontece ao nosso redor, do ponto de vista humano. Mas Deus nos chama para reagir contra esses princípios, contra esses valores do mundo, não contra as pessoas. E isso cabe uma explicação cuidadosa. Nós precisamos reagir contra a mentalidade do mundo que vai invadindo o nosso coração, e não contra as pessoas. Provérbios capítulo 24, verso 17 diz: quando cair o teu inimigo, não te alegres no seu coração quando eles tropeçarem. Deus não aprova pessoas vingativas. Deus não aprova pessoas invejosas, assim como Ele não aprova pessoas apáticas, que não reagem, que não pensam, que não avaliam, que não buscam a Deus, que não oram. Mas há uma diferença entre aqueles que têm Jesus e aqueles que não têm. Nós não andamos na onda da conveniência, nessa mentalidade do mundo. Nós não surfamos na última moda que apareceu na sociedade. Nós não andamos nessa, o mundo é assim mesmo. Nós reagimos quando algum valor está sendo destruído. Nós não somos pessoas perfeitas, mas somos pessoas perseverantes naquilo que cremos. Quando nós erramos, nós voltamos atrás, buscamos o perdão, reconhecemos o erro, mas nós precisamos entender que não somos ainda maduros o suficiente, que temos que aprender, crescer, compreender melhor quem é Deus e quem são as pessoas, e desenvolver na nossa vida atitudes de amor e de carinho. Me desculpem. Vou perguntar para vocês assim, bem simplesinho para vocês entenderem. Alguma mãe, não precisa levantar a mão nem responder, tá? Fica quietinhos, tá? Por favor. Alguma mãe ou algum pai aqui já gritou com seus filhos? Ainda bem que vocês não levantaram a mão, porque isso significa que é a maioria. Todos nós, em algum momento, perdemos. Quando a gente faz isso, se você é um filho de Deus, é um cristão, você reage mal quando você tem esse tipo de atitude. Mas imediatamente, se você é um filho de Deus, vem a graça de Deus sobre a sua vida, e você certamente, em primeiro lugar, vai dizer para o Senhor: eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. E em segundo lugar, imediatamente vem no seu coração
o desejo de ir ao encontro do outro e pedir perdão. Nós somos chamados para florescer nessa terra e apresentarmos a este mundo a vida de Jesus. Perseverar não é resignar, não é suportar as coisas como elas estão, não é fazer tudo igual ao mundo por anos, não é ser capacho do mundo, nem das suas ideias, que roubam, que massacram a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. Perseverar é resistir com os valores, os princípios da fé em Jesus Cristo. Não é um apelo desesperado para a gente se dar bem, mas é uma atitude de fé, é uma coragem de se levantar pela fé, de orar, de buscar a Deus, de querer conhecê-lo mais e querer conhecer o próximo. Quando a gente vive numa situação dessa, a gente precisa tomar algumas atitudes. Você está amargurado? Alguém está te afligindo, alguma amargura ou te afligiu? Você carrega dentro de você sofrimento, angústia? Eu quero te convidar então para você prestar atenção no final da nossa mensagem. Primeiro, você precisa crer que Deus é o nosso Senhor, é o dono da nossa vida. O verso 4 diz assim: o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Deus não é um Deus impessoal. Deus não é um Deus que te abandonou frio. Ele é um Deus que, apesar de toda a glória, todo o poder, tudo que há nele, de ter criado todas as coisas nos céus e na terra, de ter criado bilhões de peixes, talvez alguns milhões de galáxias, porque nós não as conhecemos, de ter feito o seu corpo perfeito, apesar dele ter feito e criado todas as coisas, ele é um Deus que intervém na nossa vida e se importa conosco. Ele participa dos nossos dramas, ele socorre aqueles que passam por injustiças e aqueles que vivem em sofrimento. Creia que Deus não é um Deus impessoal. Em segundo lugar, você precisa crer que os seus inimigos são inimigos de Deus. Ele diz assim: sejam envergonhados e repelidos os inimigos de Sião. Quem me fez mal, quem faz mal a cada um de nós, quem compra uma briga conosco, quem fica nos afligindo o sofrimento por qualquer razão, se olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender que essas pessoas não estão brigando conosco, elas estão brigando com Deus que habita o nosso coração. Nós pertencemos a Ele, e aqueles que vivem nos perseguindo, nos massacrando, nos humilhando, trazendo essas coisas, eles têm a ver com Deus e não conosco. Em terceiro lugar, você precisa crer que o futuro de quem se move pelo ódio é sempre pior. Quem odeia sempre tem na sua vida frutos muito ruins, muito negativos, muito inapropriados para a sua vida. O verso 6 diz: eles são como erva dos telhados, que secam e não florescem. Quem vive dominado pelo ódio, vive pouco, vive mal, vive de forma inadequada. A vida vai passando rapidamente, sem fruto, sem resultado.
tornam-se pessoas pesadas, difíceis, pessoas complicadíssimas. Quem é dominada pelo ódio está sempre num processo de morte, porque quem é dominado pelo ódio abraçou o projeto da morte. Quem odeia tem uma vida inútil. O texto diz que aqueles que têm ódio no coração, no verso 7, são inúteis. Nada colhem, nada tocam, colhem azedume na vida, ódio. Quem se deixa conduzir pelo ódio não tem a capacidade, a graça, o poder de construir nada, de fazer nada saudável, de fazer nada bonito. Tudo que uma pessoa que é cheia de ódio toca, vira confusão, vira problema, vira guerra, vira atrito. Em terceiro lugar, quem odeia não inspira ninguém. São pessoas que não trazem inspiração. São pessoas que não fazem diferença na vida. Não fazem diferença na vida, nem na vida dos seus próprios filhos, porque são incapazes de amar. Ninguém vê nada de importante. As pessoas olham para algumas dessas pessoas e não veem nada de significativo, porque elas não são capazes de amar, de querer bem. Ninguém vê nada em quem vive odiando. Não há nada que as motive, que motive outros. Não há nada nelas que inspire. O verso 8 diz: aqueles passam e não dizem a bênção do Senhor esteja sobre vós. Ninguém os abençoa, porque eles não abençoam ninguém. Ninguém passa por eles e diz: olha, que Deus te abençoe, porque eles são pessoas que nada se propõem de bom para os outros, porque estão habitados pelo ódio. Em quarto lugar, você precisa ver a vida, ainda que tenha sofrimentos, como um cenário de muitas possibilidades de bênçãos. O verso 8 termina dizendo que vocês sejam abençoados, que vocês que me infligiram sofrimento sejam abençoados. O salmista diz: depois que sofri, depois que padeci, depois que me angustiaram, depois que não me deram folga, depois que me traíram, depois que me perseguiram desde a mocidade, então eu, por causa da vida de Deus, por causa da presença de Deus em mim, eu posso dizer a esses: sejam abençoados, conheçam a Deus, amem a Deus. Esse homem, Davi, um homem que deveria viver cheio de amargura, cheio de lamentos, cheio de desencantos, cheio de desespero, cheio de lamentações, enfrenta o passado e diz: Deus cortou a mão dos ímpios sobre a minha vida, e eu posso dizer a eles: sejam abençoados pelo Deus que eu creio. É maravilhoso você olhar para frente e crer que esse Deus amoroso que tomou conta da sua vida vai produzir na sua vida um cenário de bênçãos, que os outros vão poder olhar para a sua vida e ver algo novo, diferenciado, por causa da vida de Jesus em você. Do lixo pode sair vida, da árvore seca pode sair vida, a vida de Cristo. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: preste atenção. Quando a vida de Jesus entra no nosso coração, quando você crê em Cristo, quando você crê naquilo que Cristo fez para você, quando você crê que Cristo perdoou todo o seu passado, quando você crê que Cristo, através do seu Espírito, entra no seu coração e vai entrando dentro da sua alma e curando os seus traumas e os seus dramas e os seus desesperos e as suas angústias e a sua dificuldade de perdoar. Quando você crê nisso, na sua vida começa a brotar uma vida nova, um jeito novo de viver. Começa a brotar vida que começa a sair pelos seus poros, pelo seu olhar, pelos seus lábios, e as pessoas ao seu redor vão sendo abençoadas pela sua vida. Então,
Você não precisa viver dominado pela amargura. Você não precisa viver encabestado pelo ódio. Você não precisa viver preso a essas marcas do passado. Você pode viver longe desse poder da amargura. Você pode viver longe dessa mentalidade de morte, de ódio, de raiva que domina o mundo, desse desejo de vingança que domina a sociedade, que domina o mundo. Você pode ter um futuro abençoador da vida daqueles que te cercam. Você pode viver uma vida como um cenário de bênçãos e de alegria. Você pode ter sido marcado pelo ódio, pela infidelidade, pelo abuso de alguém, pela falta de amor de alguém para com você, mas em Cristo, todas essas marcas podem ser retiradas da sua existência. Ele pode cortar a mão do ímpio na sua vida e impedir que você viva desta forma e continue vivendo preso. Você pode ter aí na sua existência até uma cicatriz, mas em Cristo todas as feridas são estancadas pela graça dele. Você pode ter sido machucado, abusado, mas em Jesus você pode se levantar, ser curado, e você jamais ficará abatido e desanimado. Você pode ter sido atingido por uma traição, você pode ter sido atingido pela infidelidade de alguém, mas se você for a Jesus, você será uma pessoa vitoriosa. Você pode ter sido enganado, mas quando você está em Cristo, você encontra a verdade, você encontra aquele que é fiel até o fim, apesar dos nossos erros e falhas. Você pode ter sido oprimido, mas em Cristo você será liberto. E é por essa razão que eu quero te convidar para, em nome de Jesus, você sacudir, tirar das suas costas esse jugo pesado que o mundo e esta mentalidade tem colocado no seu coração. Eu quero te convidar para você tirar esse jugo da agonia, da angústia que vai sendo infligida na sua vida, que vai enchendo o seu coração, que vai se colocando dentro de você e nas suas costas. Em nome de Jesus, traga para Ele, coloque na vida dele, aceite o convite dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos por esse mundo, por essa sociedade, por qualquer tipo de sofrimento, pela religião, qualquer tipo de dor e de angústia. Vinde a mim. Então você será tomado por Ele. A sua vida vai ser leve, bonita, saudável, bela. Vença o mal com a presença de Jesus na sua vida. E aí você vai aprender a fazer o bem. Eu quero te convidar para você orar comigo. Feche os seus olhos por um instante. Deixe chegar no seu coração aquelas lembranças mais difíceis. Não tenha medo delas. Aqueles momentos mais complicados da sua vida que te trouxe sofrimento, que te trouxe angústia. Deixa vir para a sua alma agora. Sabe por quê? Para você levar para Ele aquelas memórias amargas, aquelas coisas complexas, aquelas dores e angústias que você não consegue falar para ninguém. Você tem um Deus que está presente aqui, um Deus que te ouve, que atende você, que observa quem você é. Aquelas atitudes de desamor, de desencanto, as decepções que você teve, os sofrimentos que têm tomado conta do seu coração, coloque nas mãos dele agora. E eu quero te convidar para você
orar assim: Senhor Jesus, entra no meu coração. Entra através do teu Espírito. Entra no meu coração. Visita, Senhor, os porões da minha alma. Aqueles compartimentos da minha alma que eu não tenho coragem de abrir para ninguém. Vem, Senhor, com a água da vida que é terapêutica, e vai entrando no meu coração e trazendo cura para mim, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor corta as ações do ímpio, do inimigo contra mim. Obrigado porque eu posso ir para Ti. E em nome de Jesus eu estou diante de Ti. Eu aceito, Senhor, o Teu convite. Eu quero aprender de Ti, porque o Senhor é manso, porque o Senhor é humilde de coração, porque o Senhor é bom, e o Senhor acolhe a todos nós. O Senhor acolhe os sofridos, o Senhor acolhe os vitimizados, o Senhor acolhe os que foram abusados, o Senhor acolhe os sofridos de alma e de emoção. O Senhor acolhe os que foram desprezados. O Senhor acolhe os que foram abandonados. O Senhor é o Deus manso e humilde de coração. E nós, Senhor, em nome de Jesus, aceitamos o Teu convite. Obrigado, porque o Senhor nos acolhe. E o Senhor nos acolheu mais uma vez. Obrigado, Senhor. Enche a nossa vida com o Teu Espírito, com a Tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém.